Existem momentos em que a alma grita por respostas, mas o céu parece mudo. A gente ora, jejua, clama com fé sincera, mas o que retorna é um eco do nosso próprio desespero. A ausência de resposta parece um vazio insuportável, e aí começa a maior crise de todas. Não a crise da dor, nem da perda, mas a crise do silêncio. É difícil, quase impossível, explicar o que sentimos nesses períodos. O coração clama por direção, mas a estrada diante de nós está escura, sem placas, sem bússola, sem mapa. E o pior, sem a sensação da presença de Deus. É como se tivéssemos sido deixados sozinhos no meio do caminho. E a pergunta que martela, dia e noite, é: por que Deus está em silêncio comigo? Só que o que muitos ainda não entenderam é que o silêncio de Deus não significa ausência. O silêncio não é desprezo. O silêncio muitas vezes é processo, é ensino, é resposta. Mas é preciso estar disposto a ouvir o que só se ouve quando o céu parece calado. A palavra de Deus nos mostra que esse silêncio aparente já foi vivido por muitos homens e mulheres de fé. Jó, por exemplo, passou por um silêncio que o deixou em frangalhos. Ele perdeu tudo: filhos, saúde, bens, dignidade, e no auge do seu sofrimento, ele não teve respostas. Ele clama: "Oh, se eu soubesse onde encontrá-lo! Se eu pudesse ir ao seu trono, exporia-lhe minha causa e encheria minha boca de argumentos." Mas Deus não respondeu, não por crueldade, mas porque o silêncio fazia parte do processo que transformaria Jó. O silêncio, ali, não foi o fim, foi o princípio de uma revelação profunda. No final de tudo, Jó diz: "Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Ou seja, o silêncio gerou uma visão mais íntima, mais real, mais profunda de quem Deus é. Da mesma forma, o salmista Davi também enfrentou momentos em que Deus se calou. No Salmo 28, versículo 1, ele implora: "A ti clamarei, ó Senhor, rocha minha, não emudeças para comigo, para que, se te calares, eu não me torne semelhante aos que descem a cova." Perceba, o silêncio era sentido como morte. E talvez seja assim que você esteja se sentindo agora, como alguém que está caindo num buraco sem fundo, porque o céu parece distante. Mas precisamos entender algo com urgência. Deus nunca desperdiça silêncio. Cada momento em que ele parece ausente é, na verdade, uma escola espiritual. É quando aprendemos a confiar sem ver, a continuar orando sem ouvir, a permanecer crendo mesmo quando o chão treme sob os nossos pés. A fé verdadeira não se constrói com palavras doces e promessas visíveis. A fé verdadeira nasce no escuro, onde só há um fio de esperança. E ainda assim, você escolhe acreditar. Pense num professor em sala de aula. Ele ensina, orienta, treina, mas no momento da prova, ele se cala. Ele está ali, presente, mas em silêncio. Porque aquele é o momento de você aplicar o que aprendeu. Com Deus, muitas vezes é assim. Ele nos ensina em dias de bonança, mas nos prova em dias de silêncio. E não para nos reprovar, mas para revelar o que há em nós. O silêncio de Deus é um espelho. Ele nos mostra a real condição da nossa fé. Outro exemplo é o de Abraão. Deus prometeu um filho. Ele creu. Mas o tempo passou. E silêncio. Anos se passaram. O corpo já velho. A esposa estéril. O ventre morto. E nada. O céu não mandava mais promessas. Só silêncio. E ainda assim, Romanos 4:20 diz que ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Isso nos mostra que o silêncio não paralisou, Abraão fortaleceu. A fé dele não dependia de confirmação constante, mas da certeza do caráter de Deus. E se você acha que só os personagens do Antigo Testamento viveram isso, olhe para Jesus. No Getsêmani, ele clamou com angústia mortal, suou sangue, pediu 3 vezes que o cálice passasse. E o que recebeu? Silêncio. E na cruz, no momento mais sombrio da história da humanidade, o próprio Filho de Deus bradou: Deus meu, por que me desamparaste?" Mas aquele silêncio, aquela ausência, não era o fim. Era o plano perfeito sendo cumprido. O Pai não respondeu, porque o plano da redenção estava em andamento.
O silêncio de Deus, naquele momento, foi a ponte que ligou o céu à terra. Você percebe? O silêncio de Deus não é castigo, é estratégia, é construção, é preparação, é lapidação. O ouro não brilha sem o fogo. A fé não amadurece sem o silêncio. O propósito não nasce sem espera. E talvez você esteja vivendo esse silêncio hoje. Está cansado, está confuso, está sentindo que Deus te esqueceu. Mas eu preciso te dizer com todo amor e verdade: Deus não te esqueceu. Ele te vê. Ele te ouve. Ele apenas escolheu se calar por um tempo. Não porque você fez algo errado, mas porque Ele está moldando algo certo dentro de você. O Salmo 46, versículo 10 nos dá uma chave poderosa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, Deus se cala para que você se aquiete, para que você pare de correr, de fugir, de tentar resolver tudo. E nesse silêncio, Ele quer te ensinar algo precioso, que Ele ainda é Deus, mesmo sem resposta, mesmo sem explicação, mesmo sem sinais. Quando tudo em volta parecer gritar caos, confusão e abandono, feche os olhos e declare em voz baixa: ainda assim, eu confio, porque o silêncio de Deus nunca é ausência. É solo fértil, onde a fé se aprofunda, onde o espírito se alinha, onde o coração aprende a descansar. A resposta vai vir, a voz dele vai ecoar de novo. O tempo da revelação vai chegar. Mas enquanto isso, não desperdice o silêncio. Ouça o que só se ouve no silêncio. Aprenda o que só se aprende na ausência de ruídos. E confie que o Deus que falou ontem e que falará amanhã continua presente mesmo hoje, no mais profundo silêncio. Se essa palavra tocou o seu coração, respire fundo agora e diga para si mesmo, mesmo em silêncio: eu confio. Deus está contigo, no barulho, no milagre, na promessa e também no silêncio. Que o seu amanhecer hoje seja cheio da presença dele, mesmo que sem palavras, mas cheio de paz. Essa é a mensagem do coração de Deus para você hoje. E se todos os dias você quer ouvir uma mensagem inspirada pelo Espírito Santo, se inscreva em nosso canal. Que a paz do Senhor esteja com você, agora e sempre.